Essa sessão 9 perguntas para o Brasil de hoje, publicada na Serrote 33, reúne 9 intelectuais que toparam formular questões sobre temas urgentes para o Brasil: a violência, o ódio, o ressentimento, o racismo, o ataque aos povos indígenas, aos direitos LGBTQ e outros temas. E hoje, no lançamento da revista aqui em São Paulo, a gente conversa com 2 desses autores, a Juliana Borges e o Adilson José Moreira. O Adilson é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard, advogado e professor na Universidade Mackenzie. É autor de Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, que saiu pela editora Contracorrente, e de Racismo Recreativo, que saiu pela Pollen Livros dentro da coleção Feminismos Plurais, organizada pela filósofa Djamila Ribeiro. E foi inspirado nesse livro que o Adilson escreveu o ensaio dele, publicado nessa edição, que se chama Quem Ri do Racismo. A Juliana Borges é escritora, pesquisadora em estudos da violência, é consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB de São Paulo e conselheira da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Ela foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres na Prefeitura de São Paulo e é autora de Encarceramento em Massa, que também faz parte dessa coleção Feminismos Plurais da Pollen. E nessa edição, ela refletiu sobre a pergunta: a quem interessa lotar as prisões? Para começar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta primeiro para o Adilson. Adilson, seu ensaio na Serrote é baseado nesse conceito de racismo recreativo que você apresenta no livro, que tem esse mesmo título. E você aplica esse termo ao humor racista, que é usado como uma forma de propagar estereótipos sobre pessoas negras, como uma forma de controle e do que você chama de hostilidade racial, termo que você usa no livro. Então, para a gente começar a entrar no assunto, você pode contar para a gente como você define racismo recreativo? Como é que você chegou nesse conceito? Quando nós falamos sobre racismo, nós não estamos falando de algo que tem uma natureza estática, nós não estamos falando de algo que se apresenta da mesma forma em todas as situações, em todos os contextos históricos, também contra todos os grupos, as minorias raciais. Nós, quando falamos de racismo, estamos falando sobre projetos raciais, estamos falando sobre diferentes manifestações de mecanismos que são utilizados para manter, preservar, propagar a dominação racial. E o racismo recreativo, isso que nesse livro eu chamo de racismo recreativo, é um projeto racial, é um projeto de dominação muito especificamente brasileiro. Ele utiliza o humor racista, ele utiliza o humor racista de maneira estratégica. Então, veja, praticamente todas as sociedades humanas, em todos os momentos históricos, criaram normas morais, jurídicas, políticas e até mesmo econômicas para preservarem a reputação pessoal dos indivíduos. E praticamente todas as sociedades humanas fizeram isso porque elas sempre estiveram cientes de que a respeitabilidade social é um elemento fundamental para a sobrevivência dos indivíduos. Aqueles grupos que são desprezados, discriminados, estigmatizados, encontram uma dificuldade significativa de sobreviver socialmente. Sendo o racismo um sistema destinado a preservar privilégios das pessoas brancas, do grupo racial dominante, ele não pode permitir que todos os membros da sociedade, que todos os grupos raciais, tenham o mesmo nível de respeitabilidade social. Então, o racismo, de um lado, procura preservar vantagens materiais, do outro, ele precisa legitimar essas vantagens do ponto de vista cultural. E aí entra um elemento chave da teoria do racismo recreativo, que é, mais uma vez, a questão da honra. E a honra
é vista por alguns como algo universalizado, que todas as pessoas têm, mas, na verdade, a honra é algo atribuído. Ela é largamente um status atribuído às pessoas. E como nem todos os grupos têm o mesmo nível de respeitabilidade social, nem todas as pessoas têm a mesma honra. Então, quando nós lemos decisões judiciais sobre casos de injúria racial, o nosso judiciário diz inúmeras vezes que certas pessoas reforçam a ideia de que certas pessoas não têm a mesma honra, não têm a mesma respeitabilidade que outras pessoas têm. O judiciário brasileiro diz que pessoas negras não têm a mesma respeitabilidade que pessoas brancas têm e que, portanto, não há uma caracterização do crime de injúria racial. E essa ausência de caracterização se dá porque, não, o humor racista é sempre benigno. Agora, o humor racista ele não é sempre benigno, ele é estratégico. E ele é uma forma que pessoas brancas, que muitas pessoas brancas, que muitas instituições controladas por pessoas brancas utilizam no Brasil para preservar a ideia de que só pessoas brancas são capazes de atuar de forma competente no espaço público. Para que o racismo, para que a dominação racial seja preservada, nós precisamos convencer as pessoas continuamente que só pessoas brancas podem desempenhar funções básicas de maneira competente no espaço público e no espaço privado. Então, o humor racista tem esse papel, degradar moralmente pessoas de ascendência asiática, pessoas de ascendência indígena, pessoas de ascendência africana, para preservar uma realidade social amplamente estratificada. Como é que se dá a passagem da piada racista, essa que aparentemente, supostamente inofensiva, para a violência racial? Veja só, a piada racista já é em si mesma uma violência racial. E por isso eu faço questão de responder a seguinte pergunta no livro: quando uma piada se torna racista? Veja, nós temos na Constituição da República a ideia do direito à autoimagem. Nós temos a ideia do direito à própria imagem. Esse conceito de direito à própria imagem está construído sobre as noções de dignidade pessoal. Está construído sobre as ideias de direitos da personalidade. Então, eu, que faço parte de uma comunidade democrática, eu tenho a pretensão constitucionalmente protegida de receber a mesma estima social, a mesma consideração, o mesmo respeito. E o respeito, ele é algo que tem esse caráter intersubjetivo. O respeito não é simplesmente um sentimento subjetivo de mim mesmo, não é ficou meio esquisito, um sentimento subjetivo de que, eu construo um conceito de respeitabilidade pessoal a partir da forma como o outro me vê, como o outro me trata. Não é? O respeito não surge da minha cabeça. Surge do igual reconhecimento que eu tenho. Então, a piada racista, não é como, por exemplo, como eu cito vários exemplos no livro, de comparar uma pessoa negra a animais. Essa é a forma última que um insulto pode assumir. Você está dizendo, por meio da piada, que negros não são seres humanos, que negros não são pessoas capazes de racionalidade e, consequentemente, que eles não podem ter a mesma honra
a mesma respeitabilidade, e com isso você está destruindo a base material da vida dos indivíduos. Então, quando uma mulher negra passa o tempo inteiro, não é, lá no trabalho, dizendo, ouvindo, comparando o cabelo dela com uma vassoura, com isso, com aquilo, isso não é simplesmente uma questão de sensibilização. Ah, eu fiquei sensibilizada porque ele comparou meu cabelo a uma vassoura. O problema é o uso estratégico do humor. Isso é feito cotidianamente, insiduamente, para quê? Para que aquela pessoa saia do ambiente de trabalho, para que aquele ambiente de trabalho se torne exclusivamente branco. Então, o uso do racismo recreativo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista privado, do ponto de vista público, ele tem esse objetivo. Então, é por isso que eu também falo o uso recreativo como um discurso de ódio. E, mais uma vez, não é um mero problema de sensibilidade moral, o que já é grave e o que nós podemos refletir. É um problema ainda de você destruir as bases da existência do indivíduo. Porque todas as vezes que uma pessoa negra está competindo por uma posição profissional com uma pessoa branca, o empregador branco já parte do pressuposto que a pessoa branca é mais competente do que ela só por causa da raça. Então, a Oxfam publicou um estudo dizendo que o trabalhador branco pobre ganha até 75% a mais do que o trabalhador negro pobre. Então, as pessoas que são destituídas de oportunidades educacionais, etc. e tal, elas estão a esse fosso, não é? Esse abismo entre elas. O que causa isso? A ideia, os estereótipos descritivos, prescritivos, de que negros têm essas características, que eles só podem ocupar determinados lugares. Então, mais do que uma questão de sensibilidade moral, é você, não é, a mulher negra, esse cabelo ruim, você não quer alisar o cabelo, não? Então, mulheres negras são vítimas constantes da discriminação estética no mercado de trabalho. Aí nós vamos ler o conteúdo dos casos de injúria racial. Qual é o que está sempre presente? O problema do cabelo da mulher negra, a degradação estética da mulher negra e da pessoa negra. E degradar alguém esteticamente significa também degradar alguém moralmente. Então, por que mulheres negras encontram tanta dificuldade em encontrar parceiros? Por que há tantas mulheres negras que são celibatários involuntários? Por causa da constante construção cultural dela como um ser que não é desprovido, que é completamente desprovido de qualquer tipo de atrativo físico, mas também de atrativos morais. Porque o julgamento estético é um julgamento moral. Você vai na balada, você é uma pessoa branca, negra ou pobre, homem ou mulher, heterossexual ou homossexual. As pessoas brancas olham para você e elas já partem do pressuposto de que você é uma pessoa boa. E se você, além disso, for uma pessoa bonita, o que será determinado a partir dos parâmetros da branquitude, você será considerado o parceiro sexual ideal. Então, veja, outro dia eu estava, eu adoro aquele João Vicente, um ator famoso que eu nunca vi quem é. Ele é um gato, ele não sei o quê, eu queria casar com aquele homem. Por quê? Essa pessoa nunca conviveu com ele, não sabe o caráter que ele tem, não sabe se ele é um bom amante ou não, mas isso não é necessário. Isso já está subentendido. Ele é um homem branco bonito. Então nós já sabemos tudo que nós precisamos sobre essa pessoa. E quando nós vemos uma mulher negra e como nós vemos um homem negro, nós também já sabemos tudo sobre ele. Não é? E o humor
é uma forma, repito, perdão, estou me estendendo demais, de degradar as pessoas. Juliana, você, no seu livro, estuda uma outra forma concreta de violência racial no Brasil, que é o encarceramento em massa. É o título do seu livro, na coleção Feminismos Plurais. E segundo dados do seu livro, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. E 64% da população carcerária do Brasil é negra, ao passo que na população brasileira como um todo, 53% são negros. O que causa essa discrepância? Como esse racismo se entranha no nosso sistema judiciário e prisional hoje? Uma das questões que eu coloco no livro, né, sobre encarceramento é que o sistema de justiça criminal e o sistema prisional brasileiro são ferramentas de controle racializado, né, de controle social racializado. Né? Essa é especificamente esse conceito, né, de sistema de controle social racializado, ele é muito trabalhado por uma intelectual norte-americana, que é a Michelle Alexander. E eu acho que cabe muito bem para pensar o sistema prisional, o sistema de justiça criminal brasileiro, mais do que para pensá-lo hoje. Né? Porque hoje, se a gente for analisar o que faz o Brasil figurar entre as 3 principais nações que mais encarceram, e ao contrário dos Estados Unidos e China, que têm conseguido mudar, né, mudar a lógica das suas taxas de encarceramento. Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente tem uma taxa de encarceramento estabilizada, enquanto na China a gente tem uma taxa de encarceramento que vem caindo, né, muito diferente. No Brasil, a gente tem uma taxa de encarceramento em completa ascensão. Isso se agrava principalmente com a aprovação da Lei de Drogas, né, de 2006, que foi uma lei que a intenção foi muito boa, né, mas como sempre diziam nossas avós, né, de boa intenção, né, o inferno está cheio. Então, é uma lei que vem num debate com a ideia de não descriminalizar, mas de trabalhar penas alternativas, processos alternativos com usuários, né? E a ideia seria, então, você ter uma ação mais efetiva em relação ao tráfico. Mas quando a gente não define, né, quantidade, a gente não define o que é tráfico, essa área continua cinzenta, né? Você passa, então, essa decisão, né, para o flagrante, que vai ser estabelecido pelo policial, né, pelo agente policial que está na rua. Que a gente tem um aprofundamento dessa ideia de perfil do que é criminoso, de quem é criminoso na sociedade brasileira. Mas eu acho que para a gente entender o sistema de justiça criminal brasileiro hoje, a gente precisa, e é o exercício que eu faço no livro, a gente precisa retomar a história do nosso país. Né? Então, o sistema de justiça criminal brasileiro ele já nasce como esse sistema de controle social racializado. Né? Se a gente for pensar a primeira lei criminal brasileira, que é de 1830, perdão. Nessa primeira lei criminal, a gente já tem seletividade penal. Né? Seletividade penal virou um tema da moda nos últimos anos, né? Todo mundo falando do problema da seletividade do judiciário brasileiro, mas a gente tem relatos históricos que vão apontar que havia seletividade para a decisão de penas para ex-escravizados ou para escravizados, né? E essa é uma contradição, porque se você era escravizado no Brasil, você não era considerado pessoa, cidadão, então como que poderia ser aplicada uma pena, né, contra você? Mas a gente tinha já decisões que traziam à tona essa seletividade e para que servia a lei criminal brasileira. E isso vai perpassando todo o processo de várias reformas criminais que a gente tem no Brasil. Né? Então, a gente tem, por exemplo, depois um avanço que é a criminalização da considerada vadiagem, né? A lei da vadiagem, que era uma lei totalmente subjetiva, né? Do que é considerado vadiagem. Então, se a gente for pensar no período da ditadura militar, né? Enfim, cresci com um bisavô que foi militante político, foi preso na ditadura militar, e ele sempre falava da importância de sair com a carteira de trabalho na mão, né? A carteira de trabalho no bolso, na bolsa. E isso era para que, se você fosse parado, você mostrar que você é um trabalhador, então que você não pode ser enquadrado na lei da vadiagem. Essa é uma lei que
permaneceu em completa, permaneceu aí ativa nas nossas leis criminais até pouco tempo, né? Até o século XXI a gente ainda tinha essa lei em vigor no Brasil. Então eu vou fazendo todo esse exercício para demonstrar essa seletividade e a que serve esse sistema de justiça criminal, né? Então o que essa lei de drogas, que essa ideia de guerra às drogas, de que você precisa combater um inimigo interno, né, e de quem é essa figura desse inimigo interno, né, e que esse inimigo interno ele está presente em determinados territórios, né, no país, faz com que, pelo menos é o que eu defendo no livro, a gente não tenha dúvidas para que serve o sistema prisional e o sistema de justiça criminal brasileiro. Ontem foi aprovado na Câmara o texto base do pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Não se manteve aquela figura do excludente de ilicitude, que seria praticamente uma carta branca para a polícia matar onde quisesse, mas ainda é um conjunto muito duro de medidas, você já se posicionou sobre isso desde ontem. Como é que esse pacote pode contribuir para piorar a situação de encarceramento em massa e de violência policial contra as populações negras e periféricas no Brasil? Então, a gente conversava até um pouco antes, porque eu cheguei justamente indignada com o debate sobre isso. Eu acho que não tem nada a ser comemorado na aprovação. Há um discurso que tem se propagado no campo progressista de que houve uma redução de danos, né, uma tarefa hercúlea, uma tarefa que deve ser louvada dos parlamentares do campo progressista no Congresso Nacional, que eu discordo frontalmente, né? Eu acho que algumas questões elas foram escamoteadas, elas não foram necessariamente retiradas do pacote anticrime, né? E se a gente for pensar no que são, como eu estava dizendo, as leis criminais no Brasil, né, você não precisa deixar abertamente, né, explicitamente a intencionalidade de uma ação de controle racializado no Brasil. E, mesmo assim, você consegue garantir a pleno vapor esse processo de controle racializado e do genocídio da população negra no Brasil, né? Então, eu estou com o meu celular aqui, na verdade, porque eu vou falar para vocês por que eu acho que... porque a gente... tem um trabalho muito, muito importante de advocacy, de coletivos negros no Congresso Nacional, e tem algumas questões que me mandaram aqui, né, que eu acho que são bem preocupantes para a gente entender, porque não tem vitória nenhuma. Então, a gente tem aumento de pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos, esse é um dos exemplos. Aumento de pena para crimes contra a honra, praticados contra pessoas, né, via redes sociais. Aumento de pena para roubo com arma branca, né? Então, a gente só tem aumento de pena, né? Vedação abstrata da liberdade provisória, reincidente, organização armada ou milícia, né? Então, isso aprovado totalmente de acordo com as intenções do Moro, ampliação das hipóteses de prisão preventiva, enfim, a dificuldade cada vez maior para a gente conseguir progressão de regime, né? Então, enfim, gente, a lista é imensa, como vocês podem ver que eu continuo aqui rolando no celular. Então, de fato, o que se tem dito de que a gente conseguiu retirar excludente de ilicitude, né? O que se conseguiu foi retirar, por exemplo, que um policial pode efetuar, enfim, disparos, né? O que se retirou foi a questão da forte emoção, né? Da surpresa. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter um controle efetivo desses disparos efetuados por esses policiais, né? Você tira a forte emoção, mas o sistema se rearticula para terem outros motivos para isso, né? Até porque tem questões que a gente precisa discutir quando a gente vai debater segurança pública no Brasil, que a gente não tem uma questão mínima que você encontra em qualquer dispositivo de outro país, né? Em qualquer outra nação em desenvolvimento, se a gente quiser colocar nesses termos, que a gente não tem controle de disparos dos policiais, né? A gente não controla o que acontece, por exemplo, com um policial que sai de manhã para iniciar seu trabalho
com a sua arma totalmente carregada e ele volta no final do dia com a arma totalmente descarregada. Não tem um controle sobre isso. Não é um relatório que ele tenha que explicar por que ele fez aquele disparo, por que o disparo foi nas costas, por que o disparo foi na nuca, né? Porque eu acho que se a gente está pensando em polícia, a gente tem que pensar em preparo desses policiais. Eu não tenho dúvida, eu quero crer, né, que eles são preparados para, se eles quiserem mobilizar uma pessoa, eles podem atirar na perna, no pé, né? Mas quando a gente vai olhar os boletins, como uma série de vítimas acabaram mortas, né, mesmo que seja por troca de tiros, é impressionante a coincidência delas sempre terem tiros nas costas, né? Então isso evidencia que a pessoa estava correndo, pelo menos, né? Enfim, então eu fico muito preocupada, inclusive, quando a gente vê que são campos progressistas, campos de ativistas dos direitos humanos, que se contentam com tão pouco, assim, né? E eu acho que isso é por falta da gente compreender a centralidade do racismo na constituição do que é o Brasil, na construção e de como o racismo pauta, né? E, na verdade, mais do que pauta, ele molda todas as relações sociais das instituições brasileiras. Então, nada a comemorar, gente, pelo menos é o que eu acredito. Adilson, falando no racismo institucional do judiciário, no seu livro você faz um levantamento de 88 decisões judiciais sobre casos de humor racista. E em muitos deles, a maioria, eu diria, a injúria racial é praticamente desculpada como piada, como brincadeira. E assim como esses 88 casos, você diz que há centenas, milhares. O que isso diz sobre o nosso sistema judicial no Brasil? E você pode citar alguns desses casos que você levantou no livro para ilustrar? Eu tive a ideia de... Um dos motivos pelos quais eu comecei a escrever esse livro foi porque um amigo me mandou uma decisão judicial daqui de São Paulo e os fatos do caso eram os seguintes. Uma mulher negra, funcionária de um restaurante, foi incumbida de comprar frutas e verduras para o estabelecimento. Quando ela estava no supermercado, pagando pela mercadoria, uma mulher branca que ela nunca tinha visto na vida vem e faz o seguinte comentário: a senhora deve ter muitos macaquinhos em casa, porque a senhora está comprando muitas bananas. Essa mulher entendeu que foi vítima de injúria racial, chamou a polícia, processou essa mulher branca, que foi condenada em primeira instância. Mas, quando isso chegou no tribunal, o Tribunal de São Paulo disse o seguinte: não houve, o crime de injúria não está caracterizado em função da ausência subjetiva do tipo penal. Para você provar isso, você teria que provar o animus injuriandi, a vontade de ofender. E não houve nesse caso. Este é um caso patente de animus jocandi, da vontade de alguém que queria simplesmente se aproximar da senhora por meio do humor. E o desembargador ainda aconselha a vítima: olha, a senhora não deveria ser tão sensível, porque senão a senhora não conseguirá sobreviver de maneira adequada na sociedade brasileira. Então, voltando àquela questão da honra, de quem tem honra, nós adquirimos honra. A honra, mais uma vez, é em grande parte atribuída. E essa fala do tribunal é a seguinte: a senhora não tem honra suficiente para poder vir ao judiciário demandar proteção jurídica da sua reputação pessoal. Então, esses são vários outros casos nos quais você tem muito claramente articulada a ideia de que a respeitabilidade social é um atributo exclusivo de pessoas brancas. Que pessoas negras, que pessoas de origem asiática, que pessoas de origem indígena não podem demandar esse nível de respeitabilidade. Essa é a posição sempre presente no judiciário? Não. O judiciário, efetivamente, condena pessoas por
pelo crime de injúria. Não é? Mas, agora, o que nós observamos também? Em casos, por exemplo, que não envolvem a questão do humor, a desqualificação do caso de racismo para injúria. Essa é uma estratégia utilizada por advogados e pelas pessoas. A argumentação, o indeferimento do caso sob o argumento de que as partes estavam em uma discussão acalorada, sendo que, na verdade, a pessoa branca que chega e ofende, a pessoa ofendida não tinha nenhum contato, conhecimento ou interação com a pessoa branca. Não é? Há uma coisa importante, um parêntese importante. 30% dos casos de injúria racial no Brasil são de negros contra negros. Então, é importante ter em mente que nós não estamos apenas... A injúria racial não é produto apenas das relações raciais polarizadas que existem no Brasil. Tá? Isso é importante frisar isso. E o que ocorre, portanto, e por que o judiciário brasileiro responde dessa forma? Primeiro, porque é um judiciário composto por pessoas brancas, por homens brancos, heterossexuais de classe alta, que não têm absolutamente nenhum contato com a realidade social brasileira. Você veja, eu lecionei em uma determinada instituição, algum tempo atrás, e, no final do semestre, 3 desses alunos vieram para mim, filhos ou netos de desembargadores, vieram para mim e disseram: professor Adilson, o senhor foi a primeira pessoa negra com a qual eu conversei. Então, vejam o nível de segregação que essas pessoas, que seguramente farão parte do sistema judiciário brasileiro, vivem. Essas pessoas... Há um problema, então, é aquele negócio. Esses indivíduos são incapazes ou têm uma dificuldade muito grande de estabelecer uma relação de empatia com o jurisdicionado. Não é? Então, e ele é socializado no processo dessa ideia da democracia racial, da irrelevância social do racismo, e essa pessoa se deixa levar por isso. Mas nem tudo é racismo, não é tudo. Há um problema grave também na formação acadêmica dos agentes jurídicos, dos operadores do direito. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos uma formação amplamente interdisciplinar. Eu estudei na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Nós tínhamos lá um currículo com mais de 100 disciplinas. Direito e Psicologia, Direito e Sociologia, Direito e Psicologia 1, 2, 3, 4 e 5, Direito da Mulher, Direito e Raça, Direito e Gênero, Direito e Sexualidade. Então, são pessoas que têm uma capacidade de reflexão sobre a realidade infinitamente maior do que o brasileiro tem. Quem é o membro do judiciário brasileiro? Ele é uma pessoa de classe média ou de classe alta que vai para a faculdade de Direito com o objetivo de ascender socialmente. Ele não está interessado em justiça. A maior parte das pessoas que estão na faculdade de Direito estão interessadas em um salário de R$30 mil, mais os penduricalhos que podem chegar até 60 mil. Esse é o objetivo. Poucas faculdades de Direito têm algum tipo de ênfase em disciplinas propedêuticas, sociologia, etc. e tal. Quando existem essas faculdades, essas disciplinas são sempre tidas como secundárias. E o pior de tudo, e o mais grave de tudo, é que nós não temos uma disciplina chamada Direito Antidiscriminatório. Você veja, se há uma faculdade de Direito, nós certamente precisamos aprender o que são direitos
mecanismos de proteção desses direitos, mas nós também precisamos aprender os motivos pelos quais as pessoas, a vasta maioria das pessoas, não tem acesso a esses direitos. Ou seja, nós precisamos aprender uma questão básica, o sentido de uma palavra básica que se chama discriminação. Eu passei 12 anos em uma faculdade de Direito aqui no Brasil, graduação, não, estou exagerando, não, acho que foi 12 mil, sim foi. Mestrado, não é? Graduação, mestrado e doutorado. Em 12 anos, na melhor faculdade de Direito do Brasil, nenhum professor me disse: gente, hoje nós vamos falar de discriminação. Discriminação significa isso. Como você pode atuar de forma competente, sendo um operador do direito, se você não sabe o sentido disso? Ou não tem concepção nenhuma, ou tem uma concepção muito limitada do que seja discriminação. E falando em experiência pessoal com discriminação, no seu ensaio para Serrote, quando você responde essa pergunta, quem ri do racismo, você parte de uma experiência pessoal sua, com um colega de escola que fazia piadas racistas com você. E você reflete sobre suas reações a essas piadas. Você podia contar um pouco dessa experiência e também falar sobre quais são as consequências psicológicas para quem é alvo do humor racista? Eu estudei em uma escola, Colégio Municipal São Cristóvão, hoje está fechado, não existe mais. E era meu pai era funcionário da prefeitura e era uma escola pública de muito bom nível. A minha amiga, desde a 5ª série, está sentada logo ali. E era uma escola que recebia maior orçamento por causa disso, por ser para funcionários da prefeitura. E, consequentemente, era um universo basicamente branco. E quando você vive em sociedades estruturalmente racistas como a brasileira, você aprende que certas pessoas têm determinadas características e, portanto, devem ocupar determinados lugares, naturalmente lugares subalternos, e que outras pessoas devem sempre estar em certos lugares que são naturalmente atribuídas a ela. Eu, meus irmãos e minhas irmãs, sempre fomos ótimos alunos. E, espero não causar nenhum ciúme neles, eu sempre fui um excelente aluno, sabe? E eu sempre tive muita facilidade com a aprendizagem de línguas. Então, é verdade, Ana? Da 5ª até o 3º ano, eu sempre tive ótimas notas em inglês. E aquele era um momento, não é? Nossa, a gente precisa falar inglês e tudo, que é importante para isso, para fazer intercâmbio. A classe média estava mandando todo mundo, os filhos, para fazer inglês e tal, não sei o quê. Então, ver um cara negro, favelado, periférico, tirando ótimas notas, isso doía em muita gente. Tá? E, mais do que isso, além disso, como é o caso específico, nós éramos adolescentes de 14, 15 anos de idade. E uma coisa que você aprende quando é um adolescente negro é de que a masculinidade negra será sempre subordinada. Tá? Eu não era um objeto de desejo sexual, eu não era visto como um possível parceiro sexual, porque eu não era branco, não era de classe média, como os meus colegas. Então, a minha experiência dentro daquela escola sempre foi de me sentir deslocado por causa da minha raça, por causa da minha condição social e por causa do incômodo que isso causava. Então, nesse episódio específico, nós vemos ali várias coisas se entrecruzando. Um homem negro, um menino negro, periférico, tirando altas notas, se destacando dentro de um espaço acadêmico
e se destacando dentro de algo que tinha um simbolismo, mais uma vez, muito grande, não é? Importante aprender inglês e tal. E, para culminar isso, vem a menina mais bonita, que também era uma das melhores alunas, me elogiar, fazer um elogio meramente acadêmico, irrelevante. E esse ponto, esse episódio é importante para nós vermos, não é, o caráter ritualístico do racismo. Então, o racismo recreativo, ele tem esse caráter ritualístico. Não é? O humor racista, ele vem e pergunta: o que eu não consigo entender é como um cara com cabelo carrapicho pode ter tantas notas como você. E cai na gargalhada. Ele e outros colegas. Então, isso é uma forma que ele encontra para obter gratificação psicológica, afirmando o seu sentimento de suposta superioridade racial, mas isso também é uma pedagogia social. Mais uma vez, é um agente social dizendo para uma pessoa negra: você não pode demandar o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. E eu, assim, sempre tive uma família que, quando eu estava no segundo, as minhas irmãs já estavam na universidade, nós já tínhamos uma cultura familiar de que todas as pessoas iriam para a universidade, mas muitos colegas negros e negras abandonaram, foram para outras escolas, porque a sociedade sucumbiram à ideia de que eles já têm um lugar reservado para eles e que não é ser médico, ser advogado, etc. Então, assim, manter essa ideia, esse sentimento de que eu sou capaz, de que eu posso estar em todos os lugares, de que eu posso desempenhar quaisquer funções sociais dentro de uma sociedade que mantém esse caráter ritualístico de afirmar em todo e qualquer momento de que você é inferior, isso é algo muito desgastante. E, se você me permite prolongar apenas um pouquinho mais, esse é um dos motivos pelos quais eu estou escrevendo um livro chamado Por que os seres humanos sofrem? E um dos motivos pelos quais os seres humanos sofrem é exatamente a discriminação sistemática. Nós adquirimos, o nosso senso de identidade pessoal está diretamente ligada à nossa consciência de que nós somos sujeitos capazes. Quando você é ensinado de que não é um sujeito capaz, por ser negro, por ser pobre, por ser homossexual, por ser mulher, por ser portador de deficiência física, você não consegue levar adiante esse processo de autorreferência, de autoafirmação da sua competência. Isso gera estresse emocional e isso gera doença mental. Quem são as pessoas mais vulneráveis à depressão, a doenças psicossomáticas? Esses grupos têm endereço, têm raça, têm sexo. Entrem na Organização Mundial de Saúde. Doenças psicossomáticas, minorias raciais, minorias sexuais e pobres. Então, o custo psíquico que o racismo, o sexismo, a homofobia impõem sobre nós é tremendo. E não é só sobre um grupo, e não é apenas para pessoas de uma geração. É uma geração após a outra. Outra consequência psicológica do racismo institucional é o terror em que vivem moradores de comunidades como Paraisópolis, onde agora, no fim de semana, uma ação policial, um baile funk, matou 9 pessoas. Uma ação que foi descrita pelo ministro Moro como um erro operacional grave, ele disse. Quais são as consequências psicológicas dessa ameaça constante de violência policial nas periferias? Estou pensando aqui, porque é uma resposta que envolve também uma relação muito pessoal, porque eu ainda sou uma moradora da periferia, né? E aí eu vou aproveitar o gancho do Adilson, dos exemplos que a gente tem, né, de vivências. Eu me lembro que, assim que, enfim,
vou usar o que a dica que a Angela Davis deu quando veio ao Brasil, da gente não citar alguns nomes, né? Mas eu me lembro que quando o atual ocupante, né, do Palácio do Planalto venceu as eleições, eu entrei num breve pânico e resolvi que eu ia apagar todas as minhas redes sociais e tal. E uma amiga minha, em específico, muito querida, e que mora no Centro Expandido, né, de São Paulo, ela me ligou no mesmo momento assim que saiu o resultado, eu atendi e ela falou assim: olha, você tem que mudar do seu bairro. Você precisa mudar do seu bairro, porque as coisas já são perigosas, você não deveria nem ter voltado para lá, porque eu morei por um tempo no centro de São Paulo. Você não deveria ter voltado para lá, então assim, a gente vai resolver. Ela já tinha assim todo o script, assim, já tem uma amiga minha que tem uma casa que dá para alugar e você pode ficar perto da gente, porque se acontecer alguma coisa e tal. E no começo, quando ela falou isso, eu fiquei pensando, nossa, é mesmo? Depois eu né, parei para pensar, obviamente, depois de conversar com outro colega, outro amigo que cresceu em Osasco, né? Também jovem negro, ele falou assim: Ju, na verdade, assim, volta para as redes sociais, porque se alguém tiver que te mapear hoje, né, vai mapear. Enfim, existe drone, ele é todo ligado em tecnologias, né? Então ele começou com aquela coisa e tal. Eu falei, tá, entendi. E ele virou para mim e falou assim: olha, claro, morar no Centro Expandido é bacana, você pode fazer tudo andando, de metrô. Ele falou assim: mas a gente está correndo perigo em todos os lugares, né? E você tem que pensar o seguinte: você vai para um lugar que as pessoas não te conhecem, que as pessoas vão o tempo inteiro estranhar a sua presença nesse ambiente. Enquanto você, no seu bairro, na sua rua, você convive com pessoas que te conhecem. Então, minimamente, alguma segurança comunitária vai poder ser feita em relação a isso. E depois eu pensei e falei: nossa, é verdade, né? Mas, assim, são uma série de códigos que a gente aprende desde pequenos, morando num território periférico, né? Então, desde você andar com a carteira de trabalho para mostrar que você é trabalhador, até você ter a preocupação constante, que muitas mães têm constantemente, sobre seus filhos jovens, né, jovens homens negros, que é essa categoria que, né, é mais vitimada, tanto pelo encarceramento quanto pela política genocida, né, por homicídios. Então, eu tenho um primo que tem 24 anos e que, enfim, é um jovem que acessou a universidade, porque para a gente também tinha essa questão de que é óbvio que vocês vão para a universidade, né? E que todo mundo se juntou, comprou um carro para ele, e a gente fica com medo dele ser confundido com alguém que não poderia ter o carro que ele tem, né? Então, esse constante... é um terrorismo psicológico, né? Terrorismo psicológico constante. E as pessoas elas vão criando tecnologias de sobrevivência a essas questões. Então, eu, desde pequena, aprendi que eu deveria desconfiar sempre de policiais, apesar de que a família dos pais da minha mãe, né, do meu avô paterno, ser uma família de policiais. Então, eu cresci com essa contradição, porque minha mãe me ensinava que eu deveria desconfiar daquela figura, mas, ao mesmo tempo, quando a gente participava de algum churrasco, alguma reunião familiar, eu via alguns dos meus tios-avós chegarem com a farda, né? Então, eu deveria confiar naquela pessoa ou não. E as consequências, elas são desde você normalizar uma série de coisas. Então, se você vê uma viatura policial, você não pode ter nenhuma mudança brusca de comportamento, porque você sempre é um alvo, você sempre é uma pessoa, um potencial criminoso, né? Então, eu estou levando o mesmo para o lado pessoal, porque eu acho que, né, enfim. Então, eu aprendi que eu não podia mudar bruscamente o meu comportamento. Então, quando eu vejo... E até hoje eu sou condicionada a isso. Mesmo estudando segurança pública e tudo. Então, quando eu vejo uma viatura policial, assim, eu não tenho que desviar o olhar, porque se eu desviar o olhar, esse policial pode achar que eu tenho alguma coisa a esconder, né? Então, se eu estou olhando para frente, eu continuo olhando para frente, mas, ao mesmo tempo, eu procuro não encará-lo, porque encarar um policial
é a primeira lição que você aprende que você não pode fazer, você tem que olhar para baixo, né? Então são uma série de coisas que vão condicionando o seu comportamento, né, nesse território, né? Então o que a gente tem hoje, por exemplo, é que saiu uma pesquisa há pouco tempo que tem demonstrado a alta de homicídios entre jovens negros, né, por uma série de fatores, pela violência cotidiana, pelo racismo cotidiano que esses jovens passam, pela LGBTfobia, né? Porque esse é um tema que não é conversado, porque você tem a masculinidade negra esperada, né? Que é do homem negro forte, o predador sexual, né? Então, quando você não corresponde a isso, a pressão ela é muito mais intensa em relação a esses jovens. Então, a gente tem desde desses fatores até o medo constante. Então, você tem um medo o tempo inteiro. Viver num território periférico é ter medo o tempo inteiro e criar, né, enfim, tecnologias de como lidar com essa atmosfera que é de que o tempo inteiro o policial te vê o tempo inteiro como inimigo e você o vê também como inimigo. Mesmo que a maioria desses policiais também sejam homens negros periféricos, né? Os policiais que estão na rua, na ativa, eles são não os das altas patentes, né? Mas os que estão na rua, os soldados, eles são em sua maioria também periféricos. Mas você cria essa dinâmica de guerra constante, né? Esse estado de emergência constante. Você termina o livro citando a Angela Davis, que diz que só seremos livres em um mundo sem prisões. A Angela Davis é um dos expoentes da luta pelo abolicionismo penal, né? Você pode explicar um pouquinho o que é esse movimento pelo abolicionismo penal e como ele pode se desenvolver concretamente aqui no Brasil? Muitas vezes, quando a gente vai discutir o abolicionismo penal, existe uma questão de que o abolicionismo penal é assim, é assado, é desse jeito e tal, né? E o abolicionismo penal é um movimento porque ele tem várias tendências teóricas, né? Vários debates teóricos no seu interior. Então, tem desde pessoas que acreditam sempre com a estratégia da não necessidade de prisões, mas que vão desenvolvendo uma série de outras estratégias para isso. Então, você tem linhas teóricas que vão defender uma transição que você trabalhe penas alternativas, né? Que é geralmente o caminho que muitas vezes a gente utiliza, né, quando vai pensar, quando alguém te pergunta, mas qual que é a alternativa para lidar com a atual conjuntura, né? Então, se as pessoas não conseguem vislumbrar ainda a não necessidade de punição, então você vai trabalhando essas questões de penas alternativas e de mediação de conflitos que não sejam tão que não caiam na esfera do direito penal, mas que, ao mesmo tempo, vão trabalhar também essas alternativas penais. É um pouco contraditório, mas é um pouco essa linha teórica, né? Que eu chamaria de, eu não sei, aí o professor de direito me corrija, mas que eu chamaria de um minimalismo, né? É uma linha que muitas vezes é chamada de minimalista, porque é você tentar evitar fazer uso do direito penal, né? Então você vai usando uma série de outros mecanismos para isso, mas pode ter uma situação limítrofe que você precisa utilizar o do direito penal. Existe uma outra orientação que ela é mais radical, então, de que é preciso abolir o direito penal, né, de toda maneira possível, não tem debate, né, é preciso confrontá-lo e modificá-lo. Então, existem essas discussões no interior do abolicionismo penal. Eu particularmente, tem horas que eu tendo a ser minimalista, tem horas que eu tendo a ser mais radicalizada sobre isso. Eu acho que eu tenho feito ultimamente algumas brincadeiras, porque quando a gente participa de debates, alguns colegas falam, mas se abolicionista penal é um pouco utópico, né? Não é possível e tal. E geralmente esses são espaços de esquerda, e eu sempre pergunto para esses amigos, mas o socialismo parece utópico e nem por isso você deixa de ser socialista, né? Então, então eu não vou deixar de ser abolicionista penal por isso. Mas como você constrói políticas públicas, né? Então eu vou ali pelo lado das alternativas penais até que seja possível construir uma sociedade sem prisões. E a Angela Davis ela faz essa pergunta porque ela discute muito o conceito, a ideia de liberdade, né? Então, para ela é uma contradição a gente falar de uma sociedade com liberdade, da gente falar em liberdade, em democracia,
quando a gente ainda se utiliza de um instrumento que retira a liberdade, mesmo que temporariamente, de determinados grupos sociais, né? Porque a perspectiva da Angela Davis é de que não há uma relação entre crime e punição, né? Então, ela vai falar sempre que, na verdade, é uma relação de gênero e punição, raça e punição, e não necessariamente o que se está se interessado é no crime que foi cometido, né? E se a gente for trazer para a realidade brasileira, é só a gente pensar que a gente tem uma ação punitiva muito mais intensa em relação a crimes patrimoniais, enquanto a gente tem resolução de crimes contra a vida mínimas, né, no Brasil. Então, menos de 15% dos homicídios no Brasil são solucionados, né, enquanto que pessoas são presas porque estão portando 15 gramas de maconha, né? Então, a gente vê né, a discrepância que é a atuação aí de combate ao crime no Brasil. Eu defino o racismo recreativo de duas formas. Primeiro, ele é uma política cultural. Eu utilizo no meu livro, eu faço uma análise no meu livro sobre como essa política cultural ocorre nos meios de comunicação. Eu analiso lá 4 personagens humorísticos muito famosos no Brasil, etc. Então, uma forma de se combater o racismo recreativo é, como não poderia deixar de ser, articulação, mobilização política e denúncia. Então, é importante, por exemplo, quando nós vemos personagens como Adelaide, não é? Que é aquela mulher negra desvairada, etc., que isso seja pontuado e dito. Esse personagem, ele é nocivo, ele reproduz estereótipos negativos sobre pessoas negras e, portanto, nós negros estamos incomodados, nós vamos acionar o judiciário contra esse humorista, contra essa empresa de televisão e coisas dessa natureza. O racismo também se combate nas nossas relações cotidianas. Então, por exemplo, outro dia eu estava na Pinacoteca. Estava aguardando uma amiga, que mais uma vez é essa que está ali, e ela estava atrasada, como sempre, eu sempre chego em ponto. E um senhor estava lá, responsável e tudo, e ele falou, lá, uma senhora estava tentando se estacionar, estava encontrando alguma dificuldade por causa da proximidade dos carros que já estavam lá, mas está vendo, olha, você está vendo como é que a mulher não consegue mesmo? A mulher parece ser inimiga do volante e tudo. E eu imediatamente perguntei a ele, o senhor tem ideia de quem causa mais acidente no Brasil? O senhor acha que é homem ou é mulher? Mas é claro que é mulher. Aí eu peguei o telefone celular, abri lá no Google e mostrei para ele a porcentagem do sexo das pessoas que causam acidente. Então, questionar esses estereótipos nas nossas interações pessoais, essa é outra forma muito importante. E mais do que isso, é o seguinte, a discriminação tem um caráter reflexivo. Tá? A discriminação independe também das características do sujeito. Então, eu posso fazer piadas sobre gays, por exemplo. Tá? Agora, essas piadas e os estereótipos negativos que circulam sobre essas piadas, eles podem se voltar contra mim a qualquer momento. Então, eu fico o tempo inteiro fazendo piadas sobre gays. Eu sou um policial, não é? Estou com um problema grave de saúde. Olha, Dilson, você está muito estressado. Vá encontre algum hobby. Aí eu resolvo fazer tapeçaria. Aí o major descobre que eu estou fazendo tapeçaria. Mas isso não é coisa de homem. Não é? E é curioso, né? Isso é um exemplo banal,
as pessoas perdem oportunidades profissionais por uma questão idiota como essa, o tempo inteiro. Então, embora eu seja heterossexual, eu fui vítima da homofobia. Então, todas as vezes que eu conto piadas racistas, sexistas, homofóbicas, eu estou alimentando um sistema que pode se voltar contra mim a qualquer momento. Então, nós precisamos estar cientes do seguinte: eu posso fazer piadas? Posso. O humor é ótimo. Agora, há diferentes tipos de humor. O humor que degrada as pessoas, isso não é um termo adequado de humor. Eu, por exemplo, gosto muito do humor inglês. Eu adoro um seriado, recomendo muitíssimo, chamado Keeping Up Appearances, que é de essa senhora, Hyacinth Bouquet. Na verdade, ela se chama Bucket, mas ela exige que as pessoas pronunciem Bouquet, porque é mais chique, etc. E ela sonha em ascender socialmente, sabe? E ela tem uma irmã que vive no welfare, que vive do Estado, dos benefícios estatais, e essa irmã está sempre impedindo, não é, a possibilidade, as chances que ela, os planos dela de manter contato com a realeza, com a aristocracia e tal. Não há ofensa racial, não há ofensa contra gays, contra mulheres, etc. e tal. Bom, há alguma coisa, né, de classe, etc., obviamente. Mas é um negócio assim tão hilário, assim, que me faz rir histericamente e que faz qualquer pessoa rir, é o programa humorístico, é o programa da BBC mais exportado em toda a história daquele canal. Mais importado que esse Planet Earth, etc. e tudo. Então, o combate ao racismo recreativo, o combate a todas as formas de racismo, ele começa primeiro nas nossas relações sociais, ele começa dentro das instituições nas quais nós vivemos. Então, nós não podemos achar que a piada racista, sexista ou homofóbica que o professor conta para nossas filhas e filhos, que isso é irrelevante, que o humorista que faz é irrelevante, nada disso. E é por isso que eu faço questão no livro, de demonstrar muito claramente como os estereótipos presentes nos programas humorísticos são exatamente os mesmos presentes nos casos de injúria racial. Os mesmos. Então, não há nada circunstancial no racismo recreativo ou na prática do humor racista. Nada, absolutamente nada. Tá? Então, nós precisamos criar uma política pública de respeito. Tá? Então, o combate ao racismo recreativo, a todas as formas de ismos, depende da criação de uma cultura pública da respeitabilidade. A atual administração federal tem como propósito específico garantir, levar adiante os interesses do grande capital nacional e internacional. Agora, por que, então, essa administração tem um foco tão grande na pregação da intolerância, do ódio, do punitivismo penal? Porque você precisa convencer grande parte da sociedade de que essas pessoas estão fazendo algo efetivamente positivo para o país. Tá? Na verdade, esse governo está fazendo algo positivo para o 1% da sociedade brasileira. Agora, o ódio racial, sexual, ele é algo que tem o poder de mobilizar as pessoas de maneira muito clara. O ódio racial mobiliza a classe média,
grandes parcelas da classe média branca brasileira. Não é? Então, quais foram os motivos pelos quais este indivíduo foi eleito? Por causa dos inúmeras reportagens editoriais da revista Veja, do Estadão de São Paulo, do Estadão, da Folha de São Paulo, fazendo campanhas contra políticas de inclusão social. Por que esse governo foi eleito? Por causa do discurso religioso em torno da sexualidade e do lugar das minorias sexuais. Então, primeiro mobiliza a classe média, do outro você mobiliza a classe pobre. Vamos proteger a família. Não é? Então, nós não podemos proteger homossexuais. Eu estou construindo uma teoria de direito penal, não é? Não exatamente baseada nos mesmos pressupostos que a professora Juliana defende, mas eu tenho ido com frequência a áreas periféricas de São Paulo, ao Capão Redondo, e eu sempre vejo aquele terror nas pessoas, não é? Do que os homossexuais vão fazer, do que as feministas querem, não é? As feministas são um problema muito grave. E elas estão ali na porta, elas podem nos pegar na esquina e destruir. E aí você pergunta, você poderia, por favor, me dizer exatamente o que é o feminismo? Não é? São incapazes de articular qualquer coisa que faça um mínimo de sentido. Mas há agentes sociais que estão o tempo inteiro. Grupo de WhatsApp, né? O negócio da guerra não acabou. Essas pessoas continuam recebendo fake news, não é? Demonstrando, dizendo que as feministas estão querendo legalizar o aborto, defender a multifamília e todas as coisas absurdas. Certo? Então, o objetivo é estritamente econômico. E o grande capital, não estou falando nada de novo, descobriu que nós não precisamos da democracia. A democracia é irrelevante. Aliás, é um obstáculo. E, principalmente, um tipo de democracia que o Partido dos Trabalhadores tentou timidamente implementar aqui, que é uma democracia pluralista, uma democracia que reconhece direitos de vários grupos, porque uma democracia pluralista significa, poxa, investimento em direitos sociais, investimento em seguridade, não é, no trabalho, na saúde, expansão dos currículos, expansão, não é? Então, isso vai tudo tirando interesse, não é, do dinheiro que poderia estar na mão do capital nacional e internacional. Não é? Então, o discurso tem esse objetivo, não é? Criar uma democracia pluralista, que é algo que esteve no discurso e que está, efetivo, sejamos justos, né? Que é pauta de partidos políticos da esquerda brasileira, embora eles ainda se recusem a reconhecer o que eu e a professora Juliana estamos discutindo, isso é o terror para o grande capital nacional e internacional. Bom, os efeitos sentidos acho que são imensos, né? Eu vou para o exemplo mais atualíssimo, que é a carne, né? O preço da carne, né? Que é uma coisa que a gente acha que está ali da economia doméstica, mas que é uma coisa que se materializa, né, na vida das pessoas e na vida de todo mundo, né? Então, eu, inclusive, nas minhas divagações, né, no meu Facebook, eu postei o meu espanto, porque eu queria fazer um simples ragu em casa. E eu fui comprar um músculo, assim, quando eu vi o preço, eu fiz, gente, não é possível, né? E o açougueiro falou, dona, mas ele foi, assim, cirúrgico, né? A culpa é do governo, tal, não sei o que. Eu fiquei meio, gente, o açougueiro virou um militante político, né? Mas são as consequências, né? Mas, enfim, tem esses fatores. A gente
Inclusive, eu também trabalho como consultora num projeto sobre periferias, e que a gente, ano que vem, vai apresentar 2 pesquisas que nós fizemos sobre homicídios e feminicídios no Brasil e sobre chacinas e politização das mortes. E quando a gente vai olhar, a gente teve um anúncio que foi feito da redução de homicídios, né, no Brasil e tudo mais, mas é quando a gente vai perceber qual é a letalidade policial, né? Então, ao passo que os homicídios estão caindo no Brasil, a gente tem uma letalidade e uma vitimização também policial. Então, mais policiais estão morrendo também, e estão matando mais e morrendo mais. E quando a gente vai pensar em chacinas, né? Porque o que aconteceu em Paraisópolis foi uma chacina, né? Eu acho que é assim que a gente tem que nomear o que aconteceu ali em Paraisópolis. A gente percebe que também tem um leve, né, um leve aumento, pelo menos no período que a gente estudou, né, que foi até 2018. A gente ainda não conseguiu pegar os efeitos desse governo, a gente ainda está coletando esses dados, até porque tem uma dificuldade muito grande, porque chacina não é um crime tipificado, né, no Brasil, então a gente tem que coletar a partir de notícias de jornal, enfim, para poder entender a complexidade desse tipo de ação, né, no Brasil. Mas a gente percebe que teve um leve aumento, né? E eu concordo muito com o que o Adilson, né, que o professor Adilson falou anteriormente. Assim, acho que essa questão do ódio, eu não sei se, eu não arrisco dizer se aumentou o ódio racial, né? Eu acho que ele sempre esteve ali, né, constante, né, latente, né, na sociedade brasileira. O que eu acho é que agora ele está menos envergonhado, né? Ele está menos envergonhado e ele aparece sem nenhuma preocupação de que isso pode ser considerado algo, enfim, há uma militância contra o politicamente correto, né? Então, se eu quero expressar mesmo a minha repugnância em relação a algo que eu considero que é diferente, né? Então eu preciso expor esse meu ódio, né? Então eu percebo muito esse sentimento. E acho que, dialogando também um pouco com essa questão do Adilson, acho que tem também mesmo as pessoas continuam recebendo, né, notícias, fake news o tempo inteiro. Então, esse medo da ideologia de gênero, né, que você vai falar com um feminista, ninguém nunca pensou em ideologia de gênero, mas virou uma coisa que para as pessoas é uma realidade. Então, o medo de que meus filhos vão aprender a beijar outros meninos na escola, né? E agora eu estou passando por uma experiência eu sou tutora da minha irmã, que tem 14 anos, e eu fui lá na festinha de final de ano, que eles fizeram. E a coordenadora pedagógica falou: pais, mães, irmãos, todo mundo aqui, prestem atenção nos temas que eles vão tratar no teatro, porque são temas que eles escolheram. Então, eram crianças da 5º até o 9º ano, assim, do 5º ano até o 9º ano. Aqui eu me atrapalho, porque eu sou da época que era até a 8ª série. Mas, enfim, são crianças do 5º até o 9º ano. E eles escolheram os temas. Então, assim, 3 turmas falaram sobre violência contra a mulher. A turma da minha irmã falou sobre feminicídio. Uma turma falou sobre bullying e suicídio. E teve uma turma que eu achei sensacional, que falou sobre fake news. E eles terminavam a apresentação do teatro, era um garoto discursando para os pais e falando: a gente vai dar alguns toques para vocês de como vocês conseguem perceber que vocês receberam uma fake news. E ele, né? Aí ele falou assim: porque isso aconteceu muito ano passado. E eu fiquei olhando, assim, era um menino de 15 anos. Né? Assim, 15 anos, não participou da eleição, mas como para eles aquilo era uma questão, né, que estava colocado. Então, assim, há também aquela coisa assim de uma geração que está falando: gente, o que vocês estão fazendo, né, com o meu futuro, né? Porque, assim, né, e falaram de meio ambiente, sustentabilidade. Então, assim, de temas que são temas que eu fiquei pensando, são questões que esse governo, né, tem colocado. Então, eu vi que hoje, enfim, o Inominável aprovou no Dia dos Animais uma matéria que é o dia do rodeio, né? Então, assim, eles estão atacando justamente essas questões, mas, ao mesmo tempo, e eu acho que a gente vai entrar cada vez mais, inclusive, nesses territórios periféricos, nesse confronto, porque tem uma geração que está falando: gente, assim, né, que vocês, pai, mãe, o que vocês estão fazendo, né, assim, aqui.
Então eu acho que muita coisa mudou, mas eu não gosto de ser pessimista, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que começar a mapear quais são essas possibilidades outras e a gente tem que impulsionar isso, né? Então eu pelo menos voltei felicíssima. Levei minha irmã no cinema para comer e tal, e estou muito orgulhosa, porque, enfim, eu acho que a gente tem condições de resistir a isso que está colocado. E nós não... O impacto foi ótimo, os pais aplaudiram. Tinha um pai que chorava, achei a coisa mais linda. Assim, ele chorava de soluçar no canto, vendo o filho defendendo o planeta, assim, sabe? Foi... Só que eu fiquei pensando, reflita o que seu filho está querendo dizer, né, sobre isso, mas enfim. E nós não podemos deixar também de mencionar iniciativas como a coleção Feminismos Plurais. Eu sempre esqueço de fazer o merchan. Obrigada, Dilson. E não é simplesmente marketing, porque, respondendo a pergunta mais uma vez, voltando à pergunta da Mabel, uma forma de você combater a opressão é nomeá-la. E isso foi o que eu tentei fazer. Eu fiquei a minha vida inteira, como, por exemplo, a partir de episódios como eu narro no artigo, tentando, um dia eu vou escrever algo para combater isso. E eu efetivamente fiz. Então, o que essa coleção está fazendo é algo muito importante. Primeiro, porque ela está dando voz e visibilidade a quem sofre, aos representantes dos grupos subordinados. Então, são homens negros, são mulheres negras que estão falando de um determinado lugar, expondo a realidade e abrindo o espaço e oferecendo elementos para a mobilização política. Não é? Então, outra maneira, aliás, eu creio que a maneira fundamental de você combater a opressão é exatamente essa, por meio das ideias, por meio da mobilização política que elas podem produzir. E, se me permite, além disso, tem feito com que a gente mostre, né, para o mercado editorial que negros e negras também leem, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que autores negros vendem. Que autores negros vendem, né? Então, agora todo mundo descobriu, eu estou achando o máximo, porque todo mundo agora quer lançar algum autor negro, quer traduzir, está ótimo, traduzam, né? Que a gente, enfim. Mas eu acho que essa é uma orientação que existe na coleção, que eu acho que é o mais sensacional. Então, assim, livros acessíveis, né, com preço acessível, então mostrar que é possível fazer algo de qualidade, né, com preço acessível para as pessoas. E isso, assim, tem chegado em lugares assim que eu fico impressionada. Então, esses dias eu recebi da minha irmã, não a de 14, né, a de 25, um amigo dela, que eu não conheço, mandou para ela uma mensagem falando: seu nome é Borges, né? Ela falou: você tem uma irmã que chama Juliana? Aí ela falou: sim. É que eu estou aqui num debate com os jovens do Grajaú e a gente está estudando, a gente está debatendo o livro da sua irmã sobre encarceramento, tal. E ela veio me falar, eu fiquei... Então, assim, era um grupo de jovens, de 100 jovens, debatendo encarceramento no Grajaú, assim, né? E podendo utilizar um livro que eles não poderiam antes, né, fazer. E eles têm toda uma programação. Ela me contou que eles vão estudar todos os nossos livros, né? Então, eu e a professora Juliana Borges não temos palavras suficientes para agradecer e elogiar o extremo esforço que a filósofa Djamila Ribeiro tem feito para levar essa coleção à frente. É um trabalho hercúleo, assim, literalmente o que precisa ser feito para dar visibilidade, a esse trabalho, financiar essas publicações. Então, quero deixar aqui, nós queremos deixar assim registrados, o nosso apreço, admiração por Djamila Ribeiro.